Um outro ponto que eu gostaria de destacar é esse aparente conflito, assim como tem, meu caro doutor Jarbas, o conflito aparente de normas, né? E eu aprendi que o aparente é só porque não existe conflito de normas, ele é só aparente. Existe um conflito aparente entre o agro e o meio ambiente, que é um conflito criado e irreal. Primeiro que o nosso agronegócio é um fenômeno, ele é um fenômeno mundial. Aliás, coisas boas que o Brasil sabe fazer, aprende a fazer, vende tecnologia e experiência para o mundo e que nós devíamos nos orgulhar. Urna eletrônica, sistema de votação, era motivo de orgulho, era para ser motivo de orgulho. Sistema financeiro nacional do Brasil, muito sólido, era para ser motivo de orgulho. O nosso agronegócio era para ser motivo de orgulho. O fato do nosso governo federal, ao longo de vários governos, ser o mais inclusivo digitalmente dos maiores do mundo, era para ser motivo de orgulho. Entre os 10 maiores digitais do mundo, que é o governo do nosso país. Nós tínhamos que ter orgulho pelo fato de termos 85% da nossa matriz energética limpa, de hidrelétrica, de biomassa, de solar, de eólica. Nós tínhamos que ter orgulho de ter 66% da nossa área preservada em mata nativa e mata natural. Então, nós temos vários motivos de orgulho, e um deles que eu quero destacar aqui nessa minha fala é o agronegócio, que não há dúvida alguma. Campeão na soja, no milho, no café, no leite, na fruticultura, na proteína animal. Nós temos realmente esta vanguarda. Mas é perfeitamente possível, num universo de um país que tem 9% da sua área apenas de agricultura e é uma potência no agronegócio, compatibilizar com o meio ambiente. Até porque o meio ambiente deixou de ser um discurso do passado, que no passado era apontado por alguns como um discurso poético, mais à esquerda, romântico, né? Isso deixou de existir. Eu participei da COP26 em Glasgow, na Escócia, representei o Senado Federal e o Congresso, e percebi que o meio ambiente, minha cara Ana Maria, você sabe bem disso, passou a ser um discurso capitalista. É preciso o Brasil observar o meio ambiente, a preservação de florestas, a preservação de rios, sob pena de se tornar um pária internacional e ser alijado das relações comerciais no mundo. Por que não saiu ainda o acordo do Mercosul? Por problemas de ordem ambiental. E existe a narrativa e existe o real. A narrativa, existe uma narrativa muito forte contra o Brasil e a imagem está muito ruim em nível nacional, e existe a realidade, que nós temos isso tudo de matriz energética, nós temos preservação de mata nativa, mas nós temos um problema que nós temos que reconhecer de desmatamento ilegal de florestas e da Amazônia no Brasil, em descumprimento à Lei 9.605, que é uma lei muito rígida, inclusive, de crimes contra a fauna e contra a flora. De crimes com penas, inclusive, corporais e face daqueles que atentem contra o meio ambiente. Aliás, a única hipótese de prática de crime por pessoa jurídica é o crime ambiental, que é do Brasil. Então, há um conflito aparente que ele precisa ser compatibilizado. Compatibilizado com informação, com conhecimento, abolir discursos radicais, abolir a intransigência e entender que o Brasil precisa de regularização fundiária, que o Brasil precisa de modernização do marco de licenciamento ambiental, que o Brasil não necessariamente precisa minerar em terra indígena, porque outras terras não indígenas podem dar o mesmo produto que está nas terras indígenas, que o Brasil precisa de um agro que seja um agro que tenha implementada a tecnologia, a preparação humana, que tenha securitização de crédito, um agro que possa, então, ser um agro enxergado pelo mundo como um agro que respeita o meio ambiente. Isso é possível? Evidentemente que isso é possível. Basta, de fato, abolirmos esses discursos radicais, sentarmos na mesa e pegarmos cada um desses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e eu, como presidente do Senado, dei a cadência devida a cada um deles para não ter assodamento nessa matéria de meio ambiente, para que cheguemos, então, a uma conclusão de compatibilização. Ao assim chegarmos nesta compatibilização, não tenho dúvida, esse país vai explodir na sua produção, na sua geração de divisas, na sua geração de renda, porque, de fato, tem uma capacidade extraordinária para o agro e tem uma capacidade extraordinária também, já naturalmente vocacionado, para o meio ambiente. E um ponto muito importante, quando se critica o Brasil em relação ao meio ambiente, a solução não está necessariamente só, também está, mas não está só no aparelhamento de órgãos ambientais, em incentivos de ordem financeira para esse aparelhamento, para esse policiamento. O Brasil tem regras claras, 20%, ou 50%, ou 80% de preservação em cada uma dessas propriedades.
mas o que vai solucionar o problema da Amazônia será, sem dúvida alguma, os investimentos dos países desenvolvidos que já se industrializaram, já destruíram suas florestas, já não tem mais o que preservar e que agora exige dos países em desenvolvimento essa preservação. Tudo bem, é um interesse mundial de todos nós a preservação do planeta, mas é preciso ter a compensação ambiental, que não é favor nenhum, que é direito do Brasil e de países em desenvolvimento, desses países desenvolvidos que já se industrializaram, já se enriqueceram, já aumentaram a sua renda per capita, já aumentaram a sua capacidade produtiva de ter essa compensação. E ao se aportar esse recurso, que está materializado em acordos internacionais, inclusive, nós temos condição de fazer o que é, e aqui vem uma mensagem muito sintética e muito objetiva, pagar pelos serviços ambientais em cada uma das nossas florestas. O cidadão tem que enxergar que ele é melhor receber para poder preservar do que devastar para criar gado. Então, essa lógica é uma lógica que, em breve, com a institucionalização do mercado de carbono, com o cumprimento desses acordos por países desenvolvidos e com uma política séria no Brasil, nós teremos uma população defendendo a preservação das nossas florestas, porque isso é financeiramente compensador para essas comunidades. Porque, de fato, doutor Jarbas, é muito difícil exigir de um pai de família que está com 5 filhos passando fome que ele deixe a árvore intacta, não é? Então, esse planejamento e esta execução desse planejamento é algo que eu vejo com muita esperança no nosso país para compatibilizar o agronegócio com o meio ambiente. Também devo informar a vocês que instituí recentemente no Senado Federal algumas comissões de juristas. Essas comissões de juristas vão discutir temas específicos. Um deles é a modernização do processo administrativo e tributário, para que nós tenhamos mais agilidade nos procedimentos administrativos e que sobrecarreguemos menos o poder judiciário. É uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, houve a solicitação ao Senado. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, tem isso como uma bandeira da sua gestão, de buscar modernizar os processos administrativos e tributários, e será objeto de uma comissão de juristas que será instalada neste mês no Senado Federal. A segunda comissão de juristas é uma comissão sobre inteligência artificial, que tem a participação do ministro Gilmar Mendes, outros ministros, outros juristas, para discutir a inteligência artificial no nosso país. Já foi objeto de uma lei da deputada Luísa Canziani na Câmara. Tem um outro projeto no Senado Federal, é algo que vai ser muito útil, que o Brasil precisa inevitavelmente. Uma terceira muito importante, que quero aqui também deixar muito claro a cada um dos senhores e senhoras, que é um tema muito sensível, mas ao mesmo tempo muito falado nas mesas, nos lugares. As pessoas hoje se permitem falar de impeachment com muita tranquilidade no Brasil. Lembremos apenas que impeachment não é só de presidente da República. Impeachment, a lei de impeachment 1079, é do presidente da República, é de ministros de Estado, é do Procurador-Geral da República, é de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há lá uma previsão de equiparação também dos crimes de responsabilidade a governadores de Estado. Então, há uma necessidade de nós pegarmos uma lei de 1950, depois de termos uma Constituição em 1988, e modernizarmos a lei. É uma coisa muito óbvia. Quando houve os processos de impeachment no Brasil, tanto do presidente Collor quanto da presidente Dilma, aqueles que presidiram o processo de impeachment tiveram que inventar a regra, pegando o regimento do Senado, o regimento da Câmara, precedentes, etc., para poder formar o procedimento do impeachment, que não existe na lei. Então, é essa a intenção da modernização da Lei 1079, porque eu já vi alguns memes aí dos radicais de internet que se escondem através da militância digital para dizer que isso era algo direcionado ao presidente da República e que era para proteger os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, impeachment é para um e para outro. Então, a regra vai ser para um e para outro, e eles vão ficar um pouco confusos no raciocínio deles, porque o objetivo verdadeiramente é a modernização de uma lei, e era preciso ter coragem para tratar desse tema nesse momento, porque eu publicamente sou contra o impeachment do presidente da República e publicamente sou contra os impeachments pedidos em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já tenho essa posição, ela é externada, já sofri as agruras das críticas em relação a esses meus posicionamentos, não tem problema nenhum. Impeachment é algo muito sério, precisa de fato concreto, verdadeiro, com prova robusta, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa para se ter concretizado no Brasil. Afinal de contas, para fortalecer a República, nós temos que fortalecer as instituições. E as instituições não podem ficar à mercê de um instituto como o impeachment, que pode ser usado ao simples sopro do vento, porque eu não gostei da posição do presidente da República ou do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a razão dessa comissão de juristas, presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski. E por que o ministro Ricardo Lewandowski? Porque ele foi o presidente da última
comissão de impeachment de um caso concreto que foi da presidente Dilma Rousseff. Por que o senador Antônio Anastasia está na comissão de juristas? Porque foi o relator daquele mesmo processo. Porque o doutor Luiz Fernando de Bandeira de Mello também está. Porque foi o secretário-geral do Senado que cuidou do processo e identificou os problemas das lacunas legislativas que precisam ser corrigidas. Então, essa é a razão de ser das comissões jurídicas e faremos outras, e é a intenção, de fato, de modernizar e melhorar a segurança jurídica, a previsibilidade jurídica no Brasil. Recentemente também recebi o ministro Luiz Edson Fachin, como eu disse, assinamos um convênio entre o Senado e o TSE para um programa de combate à desinformação nas eleições. É muito importante que haja, no âmbito eleitoral e do processo eleitoral, a escolha dos candidatos a partir de informações que sejam verdadeiras. As chamadas fake news são muito nocivas para um lado e para o outro, e todos nós, cidadãos que desejam ter uma democracia fortalecida e escolhas corretas de seus representantes, devem combater a desinformação. Por isso, ao receber um WhatsApp, ao receber uma informação, é muito bom ter um crivo e um critério em relação a essas informações. Avanço um pouco para dizer que isso não é uma atribuição só da presidência do Senado, mas essa deve ser uma atribuição nacional. O Brasil precisa de liderança, não há dúvida, nós reconhecemos que é preciso de liderança para nós enfrentarmos todos esses problemas que nós estamos enfrentando no país. Mas a liderança precisa ter um planejamento. Qual é o plano para o país? Qual é um planejamento para o país que nós precisamos seguir daqui para frente? Eu escrevi alguns pontos aqui que eu reputo fundamentais para um planejamento de nação daqui em diante, em especial após as eleições de outubro, o povo brasileiro escolhendo o seu presidente da República, os seus governadores, os seus representantes. Nós tenhamos para 2023 um ambiente de busca de unificação, de união e um pouco de paz para nós enfrentarmos juntos os problemas nacionais. E o primeiro ponto que eu citei nesse plano nacional, eu reputo fundamental, é o investimento muito maciço em infraestrutura. Nós precisamos investir na infraestrutura nacional, seja na área de energia, porque é absurda a perplexidade de nós chegarmos no momento em que temos que crescer a nossa economia, temos que nos desenvolver e nos esbarramos na crise energética, não tendo energia para poder implementar os muitos e grandes e importantes projetos que nós temos no nosso país, inclusive na área industrial, do agronegócio, de serviço. Então, a infraestrutura nacional na área de energia, absolutamente fundamental, como é no escoamento. Para isso, o Congresso Nacional já avançou. Aprovamos o Marco Legal das Ferrovias, aprovamos o projeto de lei da cabotagem, temos apenas 11% do nosso escoamento pela via marítima, não obstante tenhamos mais de 8 mil quilômetros de costa marítima. Então, fizemos nossa parte, há muito o que fazer também através das concessões, parcerias público-privadas, privatizações, mas é fundamental no investimento também para o escoamento da nossa produção, inclusive, especialmente, dizer aqui dos portos brasileiros. Nós temos cerca de 370 portos ou áreas marítimas privadas, administrados pelos privados, temos alguns grandes ainda sob domínio público, e isso precisa ser modernizado, de preferência concedido com critérios ao setor privado, para que tenhamos a modernidade em relação a isso, para não ficar aquele atraso constante que a gente tem notícia das nossas exportações e importações atrasadas nos processos de importação e de exportação, sobretudo logísticos, e da mobilidade também, o investimento muito maciço em mobilidade. Para isso, advirto a vocês que há bilhões e bilhões de dólares no exterior, inclusive em bancos como o Banco dos BRICS, que tem pela primeira vez um brasileiro presidindo, que é um banco sediado em Xangai, na China, que tem lá muitos recursos para a mobilidade. Basta que as prefeituras se organizem para terem os projetos sustentáveis de mobilidade. Além da infraestrutura, como Plano Nacional, que Juscelino Kubitschek festejava e praticava, porque foi Juscelino que interiorizou o Brasil, foi Juscelino que trouxe a nossa malha rodoviária, que construiu usinas de energia, e depois não apareceu mais Juscelino, E não vamos conseguir reeditar Juscelino. Aliás, quem queira se comparar a Juscelino vai dar com os burros na água, mas que nos inspire ao menos,
não é? Nós temos que nos inspirar nisso, e os homens públicos nacionais se inspirem naquele que enfrentou dificuldades para criar essa infraestrutura, para interiorizar e para integrar o Brasil com diversas iniciativas muito inteligentes, por sinal. O segundo ponto do Plano Nacional é a tecnologia. Nós, Fábio Veras concorda comigo, nós estamos muito aquém ainda em matéria de inovação, pesquisa, ciência e tecnologia, e quanto mais o tempo passa, mais a distância vai ficando grande do Brasil em relação à China, os países da Europa, Estados Unidos, países árabes, não é? Então, nós temos que nos atentar para a tecnologia em todas as searas da nossa economia e fomentar a presença dessa tecnologia. Já tivemos um grande avanço, que é a implantação do 5G no Brasil, mas é o tipo da coisa que nós não podemos nos contentar com aquilo que já fizemos. A tecnologia muda a cada dia e nós temos a obrigação de nos manter atentos a essa evolução tecnológica, porque a partir do momento que nós implementarmos efetivamente a tecnologia em escolas, em cursos de formação, a tecnologia no campo, a tecnologia na indústria, nós vamos dar um salto de qualidade muito considerável. O terceiro ponto que eu reputo importante para um plano nacional é de uma educação relevante, uma educação que se inclua nela, além do básico da alfabetização das crianças nos primeiros anos de contato com a vida escolar, que tenha também uma educação cidadã, uma educação inclusiva, que respeite as diferenças, que tenha respeito aos idosos, respeito às mulheres, respeito àquele que tem uma orientação sexual diversa da sua. Então, essa educação cidadã que respeite as instituições, que não se dê o direito de usar um palavrório ou um palavrão em relação aos seus representantes e às suas instituições. Então, aquela geração de 0 a 18 anos, para a qual não pode faltar nada no Brasil. Essa educação relevante, de fato, é que fará com que esta geração, que, repito, não é a nossa, mas que é uma geração que está por vir, tenha a qualidade de ensino, de alfabetização, não só em contato com matérias clássicas, mas em contato também com arte, com cultura, com esporte, com lazer, com tecnologia. Então, um planejamento de educação é muito importante para o Brasil. Lembrando, naquela linha de que nós temos que ressaltar coisas boas que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, tivemos em 2017 uma reforma do Plano Nacional do Currículo, da Base Nacional Comum Curricular, tivemos uma evolução com a constitucionalização do Fundeb e a sua regulamentação, e agora, obviamente com algumas críticas de gestores públicos, mas uma valorização de professores com seu piso nacional, porque todo mundo reconhece e todo mundo diz que o professor tem que ser valorizado e não há valorização melhor do que a boa remuneração que faça com que a categoria seja minimamente atrativa. Então, a educação relevante eu reputo muito importante para o país e é algo que nós devemos perseguir. O quarto ponto é a modernização da indústria. Eu tenho muito contato com a Confederação Nacional das Indústrias em Brasília, há lá uma agenda legislativa de modernização e é muito importante que a nossa indústria não fique aquém das indústrias mundiais, sob pena de termos uma crise muito grave de geração de emprego no Brasil. E o quinto é algo que eu já disse, que é essa comunhão entre o agronegócio e o meio ambiente. No final das contas, diante de um plano nacional, de uma busca de consenso, de uma busca de convergência, de respeito entre o papel de cada uma das instituições, o que, meu caro Paulo César, que não pode faltar ao brasileiro? Ou seja, o básico que não pode faltar ao brasileiro. Primeiro é o emprego, ou um trabalho. Não é só a cultura do emprego do CLT, é a cultura do trabalho. Aquele que quer empreender tenha um ambiente de negócio previsível, claro, para poder empreender. Então, não pode faltar o emprego. Essa é a primeira luta nossa, com todo esse cipó legislativo, com um plano nacional, com uma liderança, com uma busca de unidade, buscar a geração de emprego. Segundo, o que o cidadão não pode deixar de ter? Uma moradia. A pessoa precisa ter uma vida digna e morar numa residência, em especial depois de uma pandemia que valorizou muito o lar, a casa. Então, esse déficit de 6 milhões de moradias no Brasil é algo plenamente possível de se cumprir e de se remediar, desde que tenha vontade política e recursos tem para poder fazer os investimentos necessários. A Índia está fazendo um grande movimento habitacional com o financiamento do Banco dos BRICS, e o presidente do Banco dos BRICS me disse: presidente Rodrigo, é copiar e colar o que a Índia está fazendo e moradias sustentáveis,
ecologicamente corretas, com energia solar, com materiais e insumos que têm menos impacto ao meio ambiente. 6 milhões de moradias. É uma unidade nacional para poder garantir moradia mínima, e temos um grande programa no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida, hoje substituído pelo Casa Verde e Amarela, mantido por esse governo, que pode ser o instrumento executivo para o cumprimento dessa meta. Então, emprego, moradia, escola, que é a geração de 0 a 18 que eu disse, ou seja, o investimento numa educação relevante. Afinal de contas, dinheiro não falta, porque o prefeito João Marcelo bem sabe que a sua obrigação de gastar 25% da sua receita com educação faz com que se tenha recursos suficientes para a educação, basta ter gestão. Então, esse é um compromisso nacional de planejamento sob a liderança do Ministério da Educação para termos escola, porque eu estou pensando na ótica do cidadão. O cidadão não quer ficar sem emprego, não quer ficar sem uma casa para morar, não quer ficar sem uma escola para os seus filhos, não quer ficar sem o posto de saúde, e não há dúvida alguma que a saúde brasileira é outro ponto positivo que nós temos que comemorar no Brasil também. Nós temos um sistema único de saúde que funciona no Brasil e funciona muito bem. Esse também não pode faltar para poder ter saúde básica de tratamento preventivo e tratamento de doenças para as pessoas do Brasil. Quinto ponto, que não pode faltar, segurança. Ter segurança, polícia bem preparada e uma justiça célere para os conflitos. Justiça com arbitragem, com conciliação, com composição, com instrumentos restaurativos. É uma iniciativa do Ministério Público, Compor, sob a égide do Dr. Jarbas Soares, que são iniciativas como essa que farão com que a gente distensione e tire do Poder Judiciário a solução dos conflitos. Isso o cidadão também precisa, porque o sentimento de injustiça, de que ele tem ferido um direito e ele não tem esse direito reparado, é algo também muito aviltante e nocivo. E, por último, a mobilidade. O sujeito quer pegar um ônibus no horário certo, ir para o trabalho dele, depois voltar, ou pegar um carro, se ele tiver uma condição de ter o carro. Hoje em dia, poucos terão condição de ter um carro em razão do preço do combustível, mas a pessoa quer ter uma mobilidade adequada. E aí é papel dos prefeitos municipais, que é de garantir mobilidade, garantir iluminação, garantir saneamento, não é? Então, essas coisas é que não podem faltar. O resto de tudo é importante, mas, puxa vida, é isso que não pode faltar. É um foco muito claro para os próximos representantes, tanto de governo quanto de prefeituras, do próprio presidente da República, de um objetivo comum de não deixar faltar emprego, moradia, escola, saúde, polícia preparada e justiça célere e mobilidade para poder terem o trânsito aí, seja lá qual for, né? Mas uma mobilidade que seja adequada. Então, são pontos do que não se pode faltar, em hipótese alguma, para as pessoas do Brasil. Portanto, muito rapidamente, sei que avancei um pouco no meu tempo, apenas para concluir, eu quero externar uma vez mais a alegria de estar com vocês, as pessoas do meu convívio, as pessoas da minha cidade, as pessoas do meu estado, compartilhando esses momentos de iniciativas que já foram tomadas, de iniciativas que estão por vir, de muitas medidas. Além dessas aqui, eu poderia citar uma série de outras coisas que nós temos feito no Senado, inclusive na pauta relativa às mulheres, a deputada Grace Elias é testemunha disso. Nunca se produziu tanto em favor do direito das mulheres no Brasil, quanto agora no Senado Federal, do combate ao preconceito e do combate ao racismo. Então, temos muitas medidas em andamento. O Senado teve, no ano de 2021, uma produtividade muito acentuada. É evidente que a pandemia e o sistema remoto ajudam nessa produtividade, é bem verdade, mas teve uma produtividade muito atenta às demandas imediatas da população. Como foi o auxílio emergencial que nós pautamos em 2020 e também em 2021, como foi o PRONAMP, o Programa de Apoio às Pequenas e Microempresas, como foi a Lei das Vacinas, que eu tive a enorme satisfação, talvez o que mais me orgulhe nessa pandemia do que eu fiz, foi um projeto de lei das vacinas que permitiu a compra das vacinas da Janssen, e da Pfizer pelo governo federal. E eu vou continuar nessa toada, meu caro Paulo, meu caro Gustavo, todos que me acompanham, na toada do diálogo, da busca de consensos, da produtividade, da pontualidade das sessões do Senado, da assiduidade, da atenção aos senadores, da atenção aos segmentos da sociedade civil organizada e das instituições que não têm dificuldade alguma de ter trato comigo lá
no dia a dia. Isso acaba me impondo alguns sacrifícios de não conseguir atender o Fernando Cora na hora que eu quero, né? Que eu deixo de atender para poder, que eu estou às vezes numa reunião, né, Cora? Né? O Luiz Cláudio sabe disso também, mas dessa atenção sempre às instituições do país, porque esse é o meu papel como presidente do Senado Federal. Portanto, agradeço muito essa oportunidade, estou naturalmente aberto a sugestões, às perguntas, a críticas que fazem parte, e eu as recebo constantemente, eu sei que isso é absolutamente normal, e se enganam aqueles que acham que eu não considero as críticas. Eu considero todas as críticas e busco melhorar, afinal de contas ninguém é perfeito, eu estou longe de ser perfeito. Às vezes a gente erra, mas tenho absoluta certeza que a minha intenção é sempre de acertar e representar muito bem, no alto da presidência do Senado e do Congresso Nacional, o meu Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Meu caro senador, primeiro, obrigado pelas suas colocações aí. Por tudo que o senhor disse, a gente enxerga com clareza o preparo, a posição que você está e onde pode chegar. Nós chamamos 4 pessoas aqui para fazer perguntas específicas. Uma é a secretária de Agronegócio, Ana Valentini, a outra é a presidente do Instituto de Formação de Líderes, Laura Rabelo, o diretor da Anglo América e o nosso Fernando Cora, por ser essa figura mais do que destacada da área da mineração, uma das prioritárias do nosso Estado. Eu vou começar fazendo uma pergunta de algo que a gente falou bastante na última semana no canal Viver Brasil e está vinculado, obviamente, à sua atuação. Em relação à prisão em segunda instância, a gente fez alguns programas na semana passada falando sobre isso. Eu agradeço, inclusive, o Cris Gonzaga, que está aqui, promotor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão que está na ordem do dia aí, e associando a ela um comentário jurídico e político da anulação de todas as ações recentes contra o ex-presidente Lula. Bom, primeiramente, em relação ao Instituto da Prisão em Segunda Instância, eu tenho uma obrigação, não só pela minha formação jurídica, mas por ser presidente do Senado, de reconhecer o cumprimento da Constituição Federal. A Constituição da República, no artigo 5º, diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso significa dizer que o início do cumprimento da pena deve se dar tão somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para se compatibilizar a necessidade que se tem de aplicação da lei penal mais rapidamente com o comando constitucional que impõe o início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado, há algumas medidas constitucionais legislativas que estão em trâmite no Congresso Nacional. Uma delas é a hipótese de se extinguirem os recursos para o STJ e para o Supremo, de modo que o trânsito em julgado se operaria na segunda instância. E se operando o trânsito em julgado na segunda instância, não haveria problema algum de se iniciar o cumprimento da pena em segunda instância. Em segundo lugar, há uma proposta de emenda à Constituição, que é da minha autoria, que não tramitou, que é a de supressão da competência penal do Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários. O grande atraso dos julgamentos no país de matéria criminal se dão em razão do fato de que temos uma Suprema Corte com 11 ministros com uma competência constitucional de julgar recursos extraordinários sobre todas as demandas criminais do país. Isso significa dizer que, quando alguém é condenado em segunda instância e maneja um recurso especial e um recurso extraordinário, o recurso extraordinário fica sobrestado ao recurso especial, o recurso especial é inadmitido, é feito um agravo de instrumento, depois um agravo regimental, depois embaixo de declaração, e depois do julgamento final do STJ tem um segundo recurso extraordinário, por vezes, em razão de alguma violação constitucional no âmbito do STJ. E ficam 2 recursos extraordinários que acabam efetivamente não sendo julgados, então nunca ou raramente se opera o trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias. E sobre os casos concretos de anulações processuais, eu simplesmente me recolho à minha humilde condição de alguém que não conhece o processo e, como advogado que sou por formação, jamais opinei sobre casos concretos. Quem tem condição de dizer sobre a justiça ou não desse tipo de decisão é o promotor que acusou, o procurador que acusou, o advogado que defendeu e o juiz que julgou. E a Suprema Corte que também decidiu, de modo que não me cabe fazer opinião em relação a casos concretos, nem do presidente Lula, nem de ninguém. Minha prezada secretária Ana, minha secretária do Agronegócio em Minas Gerais,
Gostaria que você, como representante da mulher aí e de um dos setores mais importantes que a gente tem no nosso estado e no nosso país, fizesse uma pergunta para o nosso presidente. Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador, GCO, PCO, sempre muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Caríssimo senador, primeiramente dizer que eu sempre fico encantada com suas palestras, sempre um raciocínio, inteligência brilhante, cumprimento. Obrigado. Em relação ao nosso agronegócio, Gustavo, eu vou fazer uma correção, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quando eu cheguei ao governo, o governador falou, e aí, o que nós precisamos para todo o setor? E eu respondi para ele, o agronegócio só precisa que o Estado pare de atrapalhar. E infraestrutura, que nós não temos dinheiro para infraestrutura, mas parar de atrapalhar nós podemos. E nós precisamos olhar, então, para a agricultura familiar, que é aí quase 90% dos nossos produtores rurais, e é o que nós temos feito nesses mais de 3 anos. Mas eu só queria perguntar em relação a isso que o senhor falou, do que foi aprovado no país recentemente. Você consegue perceber que quase nada foi aprovado para ajudar o setor do agronegócio, que vive uma insegurança jurídica muito grande, e esse é um dos motivos de a gente ter toda essa dualidade na imprensa, um lado contra o outro, que nós precisamos, assim, realmente avançar. E me preocupa, é claro, que o Senado abrir as portas para discussão, está correto, mas receber artistas, cozinheiros italianos para discutir área ambiental, pesticidas, é uma coisa que nos preocupa, porque o debate precisa ser um pouco mais qualificado. Então, quando eu vejo uma cozinheira italiana ir ao Senado falar que não pode aprovar o projeto de pesticidas, porque o Estado não olha para o agricultor familiar, quer dizer, primeiro, uma coisa tem nada a ver com a outra, e segundo, porque ela não conhece absolutamente nada das políticas públicas de apoio à agricultura familiar que acontece no nosso país, e especialmente em Minas Gerais. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. Mas aqui, então, só para que a gente, quando o senhor coloca os itens que quer trabalhar e põe lá o agronegócio e o meio ambiente no 5º item, porque se o senhor colocasse em primeiro, se existe uma previsão aí de colocar esses 4 PLs que afetam o setor, principalmente da Lei Geral de Licenciamento, de pesticidas que tem 20 anos de discussão no Congresso, não é possível que ainda precisa, se 20 anos não foram suficientes, então isso traz muita insegurança para o produtor, e a gente saber se tem uma previsão de se colocar em votação, principalmente esses projetos que afetam num momento tão delicado, onde nos preocupa tanto o abastecimento, a questão de fertilizante, a segurança alimentar. Eu acho que esse é o momento em que todo o setor brasileiro vai finalmente olhar um pouco para o agro, porque era tanta produção abundante, Então ninguém estava preocupado, preço baixo, produção abundante, agora essa é uma realidade diferente, que afeta todo mundo, quando, como o senhor disse, um pai de família que passa fome, que precisa cortar uma árvore, e um pai de família que for pagar 1 litro de óleo de soja a R$30 também, vai ser uma situação muito dramática. Então, tem previsão de colocar esses 4 projetos que afetam o agronegócio em votação? Bom, obrigado, Ana Maria. Primeiramente, fique tranquila que a ordem dos fatores não altera o produto, A relevância do agronegócio e da preservação do meio ambiente, evidentemente, que é tão importante quanto a infraestrutura, quanto a educação. Na verdade, não há um grau mais importante de um e de outro. Nós sempre pensamos no Brasil de maneira integrada e ações concomitantes dentro dessa toada. A ministra Tereza Cristina é uma extraordinária ministra, tem uma equipe muito qualificada, assim como você também no âmbito da Secretaria de Estado também o é. A gente sempre busca conversar com a frente parlamentar do agronegócio, o Sérgio Souza, o Zequinha Marinho, que é um senador colega nosso. Na verdade, o meu papel como presidente é ouvir todos os lados. É por isso que eu abro a porta do Senado para os artistas, para os cozinheiros, mas também abro os fazendeiros. Recebi a Associação da Soja lá recentemente. A agenda é muito dinâmica e muito presente nos diversos segmentos. E é importante ouvir, apenas um processo de conhecimento meu, de conhecimento dos relatores, dos presidentes de comissão, dos senadores em geral, para que a gente tenha o máximo de informações possíveis e não descuidamos dessa tarefa de dar atenção a todos. O que nós temos em relação a esses temas do agronegócio e do meio ambiente no Senado é uma atuação, nesse momento, de 2 projetos. O projeto da regularização fundiária, o projeto 510 do Senado, e um outro que veio da Câmara, de autoria do Zé Silva, deputado de Minas Gerais. Eles estão tramitando em conjunto
nas comissões de Meio Ambiente e Comissão de Agricultura do Senado Federal. E também o marco legal do licenciamento ambiental. E esse sendo relatado pela senadora Cátia Abreu, que é uma mulher muito entendida do agronegócio. Veja, eu sugeri a relatoria a Cátia Abreu, que é uma senadora ligada ao agro, mas que tem uma enorme responsabilidade ambiental, para ser relatora dessa questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental. Esses dois projetos havia o desejo de vê-los apreciados até o final do ano passado. As duas comissões estão fazendo as audiências públicas e o amadurecimento dos dois projetos, e eu acredito que eles possam ter um andamento ainda nesse primeiro semestre no Senado Federal. Em relação a essa questão dos agrotóxicos, igualmente ele será submetido às comissões do Senado, que tem a sua autonomia, e dentro do momento próprio nós também o apreciaremos, não necessariamente para aprovar, mas eventualmente para fazer algum tipo de modificação que possa conciliar aquilo que disse entre o agro e o meio ambiente. E essa questão da demarcação da mineração em terras indígenas, isso ainda está na Câmara, vai ser submetido à Câmara dos Deputados no mês de abril. Assim que a Câmara tomar sua decisão, o Senado também vai receber. E nesse ponto o que nós temos que identificar é se isso é realmente necessário, se isso é algo equilibrado, se isso é algo palatável. Eu não quero me comprometer com tese alguma, porque confesso, não li o projeto ainda, porque ele não terminou na Câmara dos Deputados. Mas, de fato, no Senado Federal nós temos um zelo muito grande com essas matérias, especialmente porque nós testemunhamos na participação da Conferência do Clima, em novembro do ano passado, uma imagem do Brasil que é uma imagem muito ruim. E tudo que nós não queremos, Ana, é atrapalhar o agronegócio, porque a pretexto de ajudarmos com a aprovação de projetos sem o critério devido, nós podemos colocar o agronegócio brasileiro alijado dos acordos comerciais do mundo, inibir o acordo do Mercosul, coisas relacionadas a isso. Portanto, é que eu tenho tratado com muito cuidado isso. Não quer dizer que eu sou contra, nem vou deixar de pautar, mas é um amadurecimento próprio do Parlamento brasileiro. Como você bem disse, há projetos ali de 20 anos. Eles não estão 20 anos à toa, eles estão 20 anos porque, de fato, eles podem ter algum problema que precisa ser superado. Passaram tantos presidentes do Senado, tantos presidentes de Câmara, tantos defensores do agronegócio, uma bancada muito forte no Congresso Nacional e não conseguiu sair em 20 anos. Por que agora? Então vamos identificar qual é o problema que nós temos para poder superar essas dificuldades. Conte absolutamente com o meu compromisso de desenvolver o agronegócio no Brasil, de termos a evolução nesse setor. Se há algo que o brasileiro soube fazer e aprendeu a fazer bem foi o agropecuária e o abastecimento. Então tenho o meu compromisso e nós certamente vamos andar com essa pauta, mas com a responsabilidade ambiental que esse momento do mundo nos recomenda. Obrigado, senador. Nós vamos passar agora para o Ivan, que é da Anglo-América, mas antes disso eu vou te fazer uma pergunta sobre algo que você colocou aí algumas vezes e eu fiquei curioso. Você falou muito sobre tecnologia, sobre inovação. Na hora que você fala sobre legislação da inteligência artificial, o que significa isso de maneira prática? E aí eu já coloco para você complementar como que a política brasileira, como que a gestão brasileira imagina ter algum tipo de controle sobre o mar de fake news que a gente tem permanentemente nas redes sociais e nos meios de informação. Bom, primeiro que a inteligência artificial é algo absolutamente novo e, por ser algo absolutamente novo, ele recomenda uma legislação que seja inovadora. E é por isso que nós estamos instalando essa comissão de juristas, justamente para debater quais os contornos de disciplina e da participação do Estado na regulação da inteligência artificial nos diversos segmentos da sociedade, sobretudo nessas relações de tecnologia e de comunicação, fundamentalmente em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada no Congresso Nacional e agora elevada a uma condição constitucional com a promulgação da emenda à Constituição 115, que considera a proteção de dados como direito individual, uma alteração da Constituição que foi recentemente promulgada pela emenda constitucional. Então, a proteção por essa emenda constitucional. Então, a proteção de dados, as relações
entre as pessoas através desse ambiente digital é algo que tem que ser disciplinado, modernizado, e essa é a razão de ser da Comissão de Juristas. Em relação a fake news, nós aprovamos no Senado, no ano de 2020, um projeto de lei que disciplina as obrigações dessas plataformas digitais, sobretudo essas de relacionamento, Facebook, Instagram, o que mais que tem? Twitter, WhatsApp, uma série de obrigações que impõem, de fato, essa contenção dessa quantidade enorme de informações falsas que contaminam relações familiares, que contaminam relações sociais, que contaminam o funcionamento de órgãos públicos, que contaminam o funcionamento do atendimento à saúde, que contaminou o processo de enfrentamento à pandemia com a disseminação de informações muito falsas, que contamina o processo eleitoral quando se vende uma realidade que não é em relação ao candidato ou partido político. Então, essas fake news que foram inundadas no Brasil em razão do avanço tecnológico, que é absolutamente bom que exista, mas que tem que ter essa disciplina. Nós não estamos rechaçando as críticas, eventualmente, que haja em relação ao projeto. Para isso que existe o sistema bicameral, hoje está na Câmara, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, e a Câmara deve se debruçar em relação a essa matéria esse ano, e voltando para o Senado, nós vamos considerar aquilo que a Câmara fizer. Mas o combate à fake news, de uma maneira geral, é uma mobilização que se faz através de lei, através dos órgãos de Estado, mas, sobretudo, através da sociedade, que precisa ainda ter e vai ter esse amadurecimento em relação à disseminação dessas notícias falsas. Está claríssimo. Ivan Simões. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos os presentes. Sempre um prazer ouvir suas ponderações, sempre tão equilibradas e tão claras, né? E fiquei especialmente interessado nesses fundamentos que o senhor colocou para qualquer projeto de país, né? A infraestrutura, a tecnologia, a educação, a modernização da indústria e a integração, o senhor mencionou, do agro com o meio ambiente, mas que vale para qualquer outra indústria, né? Inclusive a indústria de mineração, que é uma mineração responsável, em harmonia com o meio ambiente, com as comunidades, é uma força motriz para o país fantástica, né? E hoje, como é de conhecimento geral, o processo de licenciamento ambiental ele é muito complexo, com sobreposição de responsabilidades a nível municipal, estadual, federal, e a lei, né, geral do licenciamento, que está tramitando agora no Senado, é importante para organizar essa questão, né? E o que nós vimos na Câmara foi a exclusão da mineração, né, a emenda 10, que excluiu os empreendimentos de mineração dessa simplificação, dessa modernização que a lei está trazendo, né? Como é que o senhor está vendo agora a tramitação no Senado e o espaço, né, para que a mineração seja considerada com a importância que ela tem e com o devido equilíbrio com o meio ambiente e com as comunidades? Bom, primeiramente, obrigado, Ivan. Primeiramente, como mineiro, todos nós reconhecemos a importância da mineração para o nosso Estado, para o nosso país, para nossas divisas, para a geração de receita, para a geração de emprego. Evidentemente, também como mineiro, o que nós pretendemos e pleiteamos sempre é uma mineração responsável, sustentável, que pense nas pessoas, que eu sei que é feita pela maioria das minerações em Minas e no Brasil. Infelizmente, não por todas, mas é uma maioria de homens e mulheres responsáveis na gestão dessas empresas que buscam fazer esse desenvolvimento sustentável. Portanto, ninguém é contra a mineração. O que houve na Câmara dos Deputados foi que, para se discutir uma aparente flexibilização temporal de condições, de mecanismos de licenciamento ambiental, o ambiente político para a mineração, fruto de tudo que aconteceu no passado recente em Minas Gerais, não permitiu à Câmara dos Deputados incluir o setor. O que eu reputo que é algo que deve ser corrigido, né? Afinal de contas, esses acontecimentos que devem ser severamente punidos e apontados os seus responsáveis, não podem ser sujeitos a uma generalização que aponte em relação a minerações, por exemplo, as que são feitas sem barragem, por exemplo, aquelas que são absolutamente adequadas e que têm as preocupações devidas. Portanto, nós vamos ter muita atenção para que esse marco geral de licenciamento seja em relação ao licenciamento produtivo do Brasil.
de um modo geral. E, ao mesmo tempo, talvez isso seja uma solução adequada, ao mesmo tempo em que se discute um licenciamento que seja em relação ao setor produtivo, de um modo geral, inclusive em relação à mineração, em especial aquelas que não ostentem barragens sob risco, que se possa também apreciar o projeto sobre as barragens, que é um projeto que já foi aprovado no Senado, já foi para a Câmara, retornou ao Senado, da senadora Leila Barros. Eventualmente, esse pode ser o remédio adequado para acertarmos no ponto certo. O que nós não queremos, em hipótese alguma, é que Minas Gerais seja palco novamente de acontecimentos, dos dois acontecimentos, especialmente os dois mais graves que nós vimos, de Brumadinho e Mariana, por deficiência legislativa. Seria péssimo para todos nós identificarmos que isso aconteceu por uma deficiência legislativa. Por isso, essa cautela, eu considero muito mais uma cautela da Câmara dos Deputados, que ao longo do tempo, com esclarecimento, pode ser remediada, ou seja, definição de regras para todos os setores, inclusive para a mineração, mas coibindo muito forte aqueles projetos que gerem uma gota mínima de risco às pessoas que ali trabalhem ou que as comunidades que convivam com essas minerações. Então, acredito muito nessa possibilidade de equilíbrio. Caro senador, as duas últimas perguntas da Laura Rabelo, que vai assumir agora a presidência do Instituto de Formação de Líderes, que é um instituto super bacana que a gente tem aqui. E, para finalizar, o José Fernando Coura. Laura Rabelo. Obrigada, Gustavo. Assumi já a presidência do IFL. Boa tarde, presidente. Primeiramente, obrigada pelas palavras. E, bom, tem muito nos preocupado um avanço do STF sobre vários pontos e, principalmente, desculpa, Gui, eu anotei aqui de nervosa aqui para não errar, acabei perdendo aqui. Mas, boa tarde, presidente. Primeiramente, obrigado pelas palavras. E tem muito nos preocupado um avanço do STF sobre vários pontos e, principalmente, sobre a interpretação que eles fazem da Constituição. Você, como excelente jurista, além de um êximo negociador, você vê o futuro da relação entre os poderes e o papel seu e do Senado em buscar uma solução para este tema? Belíssima pergunta, é uma pergunta muito pertinente para o momento atual. É o meu papel como presidente do Senado, é uma casa de moderação, de buscar sempre o consenso. Eu tenho um profundo respeito pelos poderes, mas exijo também dos poderes que cada qual cumpra o seu papel. O Poder Executivo tem o seu papel, o Presidente da República não é o Presidente do Senado nem da Câmara, o Presidente do Senado da Câmara não é o Presidente da República e ninguém é Ministro Supremo, tampouco o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, cada órgão, cada poder tem a sua atribuição, essa é uma atribuição constitucional e ao Supremo Tribunal Federal cabe ser o guardião da Constituição e interpretar a Constituição. Evidentemente que ele não está insuscetível a críticas, houve momentos em que o Supremo Tribunal Federal, na minha concepção, equivocou-se na interpretação constitucional, e isso é próprio do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ora erra, ora acerta, e tem que aceitar as críticas. Então, o que eu vejo é uma possibilidade ampla no futuro, e esse amadurecimento político é muito importante que aconteça de todos os lados, que nós tenhamos o restabelecimento da condição de cada um, que o Supremo Tribunal Federal possa, quem sabe, no futuro, ser uma corte constitucional de grandes temas, da discussão de diretrizes, de grandes definições nacionais e deixar de ter o contato imediato e próximo com todas as questões jurídicas e judiciais do Brasil. Hoje, se alguém é preso e responde a um processo porque furtou este restaurante, ele vai ter um processo judicial que permitirá a ele levar o caso concreto dele ao Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que o Supremo, por força constitucional, tenha essa obrigação de responder a todas essas demandas. No futuro pode perfeitamente haver esse amadurecimento de deixar realmente a Corte Suprema do nosso país com as grandes questões jurídicas, com as grandes questões constitucionais, com o respeito absoluto de todos nós. Então, eu acredito muito nessa possibilidade futura, nessa evolução constitucional e, nesse momento, o que eu tenho buscado sempre é o diálogo entre os poderes. Então, tenho uma excelente relação com o Presidente Supremo e com os Ministros Supremos, como tenho com o Presidente da República. Em momentos de dificuldade, eu sempre busquei ajudar para poder tentar aparar arestas. Tivemos um momento muito crítico no 7 de setembro do ano passado,
que realmente as coisas ficaram muito acaloradas naquele instante, e o que a gente não pode é jogar gasolina na fogueira. A gente tem que aparar as arestas e preparar uma evolução, que seja uma evolução normativa e constitucional, que possa reservar as competências de cada qual. Então, eu acredito muito nisso. Uma das medidas que eu sugeri, que é essa de tirar a competência do Supremo Tribunal Federal em matéria penal com recurso extraordinário, deixar apenas em habeas corpus, ações diretas de inconstitucionalidade. São temas que a gente pode evoluir, mas sempre com a participação dos ministros do Supremo, porque é muito importante ouvi-los e eu tenho muito respeito pela Corte Suprema do país. Muito obrigado, senador. A última colocação aqui do nosso José Fernando Coura. Boa tarde a todos e todas, meu querido amigo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor nos proporcionou nessa tarde, primeiro, nos chamou a pensar, a ter orgulho do que nós sabemos fazer e somos competentes, mais competentes que todos em todo o mundo. E segundo, o senhor fez também um relato das atividades, que é isso que precisa, que o poder legislativo é muito mal compreendido. Mas eu queria falar de fertilizante e terra indígena. E alguém que trabalhou 12 anos e morei 10 anos na Amazônia. Morei no Pará, morei no Amapá e morei em Belém. Então, com experiência. Primeiro, a luta por fertilizantes é antiga. Prova é que, na terra indígena, não, para produzir, abrir uma mina de fosfato em Patrocínio, se não fosse a nossa querida deputada Grace lutar, não se abria a mina de produzir fosfato. Foi um trabalho dela. Ela lutou contra tudo e todos e lá está produzindo hoje o fosfato em Patrocínio. Segundo, presidente, nós temos muitas áreas a serem produzidas que não precisam ser em terra indígena. É balela e é mentira. Para se produzir potássio no Brasil, não precisa de minerar em terra indígena. Não precisa. E o Estado de Sergipe, no último, o governador Zema, no último CONFAS, o Estado de Sergipe reuniu contra o Acordo 100, porque o Acordo 100 era o seguinte: para importar fertilizante eu não pago imposto, para produzir aqui eu pago. Como é que pode viver com uma aberração dessa? E agora, com essa mudança, o projeto Carnalita em Sergipe vai ser retomado. Nós, em Minas, estamos com vários projetos de remineralização, não só com Basalto, com Camafugito, com o Verdete. E quer dizer, presidente, que mineração em terra indígena, eu o convido e fico à disposição, porque quem esteve lá, eu visitei o Canadá e a Austrália, e o Canadá está mais próximo. O Canadá é o maior exemplo de como é possível compatibilizar a mineração em terra indígena. É algo maravilhoso e espetacular, com todos os preceitos de governança, de sustentabilidade e, principalmente, a questão social. Agora, esse projeto que aí está, ele é muito mais voltado para grilagem e garimpo do que para mineração. E nós somos totalmente contra o garimpo. Quero deixar claro, o setor produtivo mineral brasileiro é contra o garimpo desorganizado, que ele não tem regra, avilta as relações trabalhistas e não respeita o meio ambiente. E, por fim, presidente, dizer o seguinte: o senhor deveria, quem sabe, e eu estou à disposição, para fazer essa visita ao Canadá. O Canadá e a Austrália são dois países. Há 12 anos atrás, o primeiro-ministro do Canadá me disse que o Canadá era uma solução à procura de um problema, de tão bom que é o país. E isto precisa de ser levado em consideração. E com relação, viu, Ivan, ao projeto de lei que encontra na Câmara, que não permitiu mineração, nosso gigante aqui, nosso dínamo, senador Alexandre Silveira, recebeu um documento que eu fiz, entregou à relatora Cátia Abreu, que a gente separa o joio do trigo. Governador, para abrir uma pedreira lá na minha pequena Dom Silvério, não pode ser a mesma exigência de licenciamento de abrir uma mina de 200 milhões de toneladas com barragem e outras coisas. Então, tem que haver uma separação. E foi isso que o senador Alexandre Silveira, né, senador, entregou para a Cátia Abreu, e ela gostou do que nós apresentamos. Então, é isso, senador. Obrigado. E não permita que o garimpo se espalhe. Eu vivi o garimpo, vi de perto, conheci, como eu fui contra a liberação da Renca, que é a reserva do cobre do Amapá, que lá tem tudo, de menos cobre. Lá tem floresta e rios. Então, é isso que não permita que isso possa acontecer, porque isso vai desvirtuar, como disse a secretária, a imagem do agronegócio e a imagem da mineração. Inclusive, liguei ontem para o meu amigo Valdo Cruz, falei, tira, não está pedindo mineração em terra indígena, não. É garimpo em terra indígena, que é muito diferente de mineração organizada.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Cora. De fato, é uma afirmação muito contundente de alguém que conhece profundamente o setor, e é por isso que é muito importante ao Parlamento ouvir os diferentes setores, aqueles que têm conhecimento, e esta matéria que ainda está na Câmara dos Deputados, uma vez tocando no Senado Federal, ela terá toda a cadência justamente para permitir que pessoas como você, ou você próprio, possam afirmar a sua experiência e o que significa de erro e de acerto em relação a esse projeto. Eu já tinha essa informação em relação a Sergipe, em relação a Minas Gerais, que nós teríamos alternativas para poder deixar o Brasil ser menos dependente da Rússia e da Bielorrússia em termos de importação de fertilizantes. Há pouco tempo tivemos aí a notícia de uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, que é um município que foi administrado pela minha colega, a senadora Simone Tebet, da Petrobras, com 85% da obra concluída e que foi paralisado porque a Petrobras, em algum momento, desistiu de levar adiante o projeto. E, pasme, esse empreendimento foi vendido agora recentemente, está para se assinar o contrato, para um grupo russo. Então, nenhum preconceito, xenofobia não calha, não é? Mas não é estratégico a essa altura um grupo russo ter a aquisição dessa fábrica, que ficará dependente dos interesses da política russa, evidentemente. Então, isso também o Senado já está tomando providências, já encaminhamos pedido de informações, vamos fazer comissões em relação a esse tema e assim sucessivamente em relação a essa busca desse Plano Nacional de Fertilizantes, que foi editado pelo governo federal, são quase 200 páginas de um plano nacional, que a gente vai buscar somar de forma criativa e colaborativa para que a gente tenha uma menor dependência. A autonomia plena nós não vamos ter num projeto de longo prazo, mas vamos ter uma menor dependência. Eu queria, por último, me dirigir à Laura, que fez uma pergunta sobre o Supremo Tribunal Federal, e eu queria apenas concluir também um outro tema para a nossa reflexão. O Supremo, de fato, é alvo de muitas críticas da sociedade hoje, todos nós sabemos. Eu sou muito criticado como presidente do Senado por não ter permitido se abrir o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque não encontrei elementos que estão de acordo com a Lei 1079 para abrir o processo de impeachment, mas não nos esqueçamos, é uma coisa que os advogados e os membros do Ministério Público conhecem bem, que o Supremo Tribunal Federal decide, bem ou mal, da forma como lhe convier, por provocação, não é? E existe, infelizmente, aí eu faço a meia-culpa do poder que eu chefio e represento, faço a meia-culpa de que nós, da política, constantemente judicializamos decisões do Parlamento, do Senado, da Câmara, decisões da política, levando essas discussões para o Supremo Tribunal Federal. E aí, quando o Supremo, então, decide, há, obviamente, o desgaste, porque há uma interferência em algo interna corporis do Poder Legislativo, mas que foi provocado, em especial, pelos partidos políticos, que têm essa legitimidade de ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, talvez aí esteja, doutor Jarbas, um ponto que precisa ser inibido e combatido com uma regra que seja clara de que os assuntos internos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, não podem ser suscitados no âmbito do Poder Judiciário, porque são decisões interna corporis, e a partir disso o Supremo deixar de julgar. Mas o Supremo julga por provocação. Mas, de fato, não é papel do Supremo Tribunal Federal nem do Poder Judiciário cuidar do presente e do futuro. Isso quem cuida é a política, quem é eleito, de 4 em 4 anos. O Judiciário tem que cuidar do passado, dos problemas e dos conflitos havidos, com a decisão mais independente e autônoma possível. Meu caro senador, mais uma vez agradecer aqui a sua presença no Conexão Empresarial de março de 2022. Anunciar que no próximo dia 13 de abril a gente encontra aqui com o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, que vai falar um pouco sobre o que está sendo feito nessa instituição tão importante. Vou agradecer e vou pedir para que esse nosso encerramento aqui tenha uma palavra... Só um encerramento, rapidinho, só uma conclusão. Eu quero fazer um agradecimento aqui muito especial ao meu colega senador Alexandre Silveira. Eu fiz referência a ele no início, mas para Minas Gerais, porque nós falamos do Brasil, falamos de fertilizante, de agro, de meio ambiente, mas eu queria pontuar assuntos de Minas Gerais, com a permissão do governador Romeu Zema, de que esta nossa condição na presidência do Senado, e o Alexandre tem me ajudado lá, primeiro como diretor jurídico, agora como senador da República de Minas Gerais, nós conseguimos importantes avanços que eu queria elencar apenas 6. A represa de Furnas, no sudoeste de Minas Gerais, hoje na cota 765, 3 a mais do que a 762 desejada.
fruto de uma resolução da Agência Nacional de Águas que limitou a vazão da represa para poder compatibilizar a energia com o interesse social daquela comunidade do Lago de Furnas. Segundo, a barragem de Jequitaí, que conta com o apoio do governador Romeu Zema, da secretária Ana Maria, já destinamos mais de 100 milhões de reais para esta obra e ela está no rol das prioridades do Ministério do Desenvolvimento Regional, e eu tenho dito que eu não saio do mandato do Senado sem esta obra de Jequitaí, que é a principal obra do norte de Minas, concluída. Ela será concluída para bem de toda aquela região em termos de desenvolvimento, de irrigação, de geração de empregos. Terceiro, um sonho de mais de 23 anos de Minas Gerais, que foi a criação do Tribunal Regional Federal, agora já aprovado, já em vias de se escolherem os membros que para cá virão para compor o nosso TRF de Minas Gerais, que vai dar agilidade à prestação judicional no nosso Estado. Quarto, também uma luta de mais de 15 anos, a inclusão de 81 municípios de Minas na área da Sudene, o que significa o limite da vida ou da morte desses municípios, que é realmente essa ajuda por estarem no âmbito de atuação da Sudene na região do Vale do Rio Doce e do leste de Minas. Quinto, Minas Gerais apareceu no mapa do orçamento público do Brasil. Antigamente, outros estados, em razão do prestígio político deles, e é absolutamente natural, eles tinham as grandes realizações, os grandes recursos para esses estados. Hoje, Minas, cada um dos municípios de Minas tem a participação significativa do orçamento público federal, muito em função do trabalho do Alexandre Silveira, junto a todos os 853 municípios, todos receberam recurso do orçamento geral da União para poder realizar lá suas políticas públicas e suas obras. E, por último, as obras estruturantes, essas ainda em vias de acontecer, mas que a gente não desistiu, que são as obras estruturantes da nossa região metropolitana, sobretudo do Rodoanel, da incumbência do governo do Estado, e o metrô, e também a concessão da BR-381, cuja promessa era que fosse agora em fevereiro, mas nós temos cobrado um pouco mais de envidamento de esforços por parte do ministro da Infraestrutura, que, infelizmente, ainda não conseguiu concretizar isso, que é um anseio grande da nossa bancada federal, que é a solução do problema da BR-381. Só esse registro, agradecendo que tudo isso só foi possível porque lá tinha o dínamo de Minas, o senador Alexandre Silveira. Amém. Meu caro senador, muito obrigado mais uma vez. Fazer um registro aqui para passar a palavra para o nosso governador Romeu Zema, só para encerrar, agradecendo a cada um dos nossos parceiros, Anglo América, Anglo Gold, Achante, Drogaria Araújo, Líder Aviação, Rede Mater Dei de Saúde, Urbana Mídia e os de Minas, a quem eu faço aqui um registro do nosso presidente Sérgio Leite, pela presença e o compromisso com cada uma dessas iniciativas de Minas Gerais. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Foi um prazer estar aqui com vocês, escutando, tendo o privilégio de termos aqui essa aula com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Acho que todos concordam comigo. E, para nós mineiros, é um orgulho muito grande, Rodrigo, termos alguém como você à frente do Congresso, levando o nome dos mineiros para todo o Brasil, e sabemos, um jurista de primeiríssima. E quero encerrar aqui minhas breves palavras, lembrando que nós, governantes, tanto do Legislativo, quanto do Executivo, quanto do Judiciário, temos obrigação de levarmos adiante as reformas que você muito bem mencionou aqui. De 1996 até hoje, o Brasil, infelizmente, foi uma das economias que menos cresceram no mundo, muito em virtude do setor privado ainda calçar uma bota de chumbo, que muitas vezes pesa tanto devido legislação, devido complexidade, devido carga tributária. Então, nós que estamos com essas atribuições, temos obrigação de aliviarmos. Caso contrário, vamos continuar eternamente sendo o país do futuro. Precisamos antecipar esse futuro. Muito obrigado, boa tarde.